No ano de 2006, o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore produziu um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Nesse documentário, ele apresentou aquilo que seriam os perigos do aquecimento global, a ganância de algumas nações e de algumas empresas, de alguns homens, pela conquista financeira, pela produção em larga escala, pela venda em larga escala de seus produtos, enfim, enriquecimento pessoal e nacional, em alguns casos nacionais, em alguns países, e ele criticou isso. E nesse programa, nesse documentário, ele apresentou várias estatísticas, vários dados relacionados à degradação do meio ambiente, à larga escala de desmatamento que acontece em várias regiões do planeta, sobretudo aqui no Brasil. Ele apresentou também todas as questões relacionadas ao efeito estufa. Enfim, ele apresentou dados científicos, ele apresentou várias pesquisas, demonstrando com isso o quanto algumas pessoas têm contribuído maleficamente para a destruição do nosso planeta. Esse documentário foi muito discutido naquele primeiro momento, em 2006, 2007, muitas pessoas concordando com aquelas estatísticas, com as afirmações de Al Gore, muitas pessoas achando aquelas afirmações alarmantes e urgentes que deveriam ser divulgadas em larga escala, e muita gente discordando daquilo, dizendo que, na verdade, o problema não era tudo aquilo, aquelas informações elas não eram tão verdadeiras assim, que o perigo não era tão grandioso assim e que não havia motivo para grande desespero, como Al Gore colocou. O fato é que nós tínhamos, naquele primeiro momento, duas posições bem firmadas. Aqueles que estavam de um lado favorável a tudo aquilo que Al Gore produziu nesse documentário, concordando e incentivando as pessoas e as nações a divulgarem, a legendarem, a dublarem esse documentário para os seus concidadãos, e pessoas que foram contrários, dizendo que na verdade aquilo era um jogo sensacionalista, um jogo de, enfim, algo que não deveria ser levado tão a sério assim. A grande questão que nós levantaremos no programa de hoje é o que nós temos a ver com tudo isso? Onde é que nós, como cristãos, entramos nesse negócio todo? Por que o programa Conexão irá tratar disso no dia de hoje? O fato é que a Bíblia fala muito sobre o cuidado da natureza. E seja verdadeiro ou seja mentiroso, o fato é que nós vivemos dias de grande poluição. Nós vivemos dias de grande poluição nas águas, grande poluição nos ares. Nós vivemos dias onde o desmatamento acontece em larga escala dentro do nosso país, e não só dentro do nosso país. Nós vivemos dias onde se fala muito da preocupação com o alimento, com a intoxicação que as crianças recebem, os adultos também, com aquilo que eles comem no dia a dia. Se fala muito sobre isso, e eu gostaria que nesse programa nós refletíssemos um pouco, não só nas músicas que ouviremos, mas também nos textos bíblicos que leremos, acerca do que, como cristãos, nós devemos pensar e dizer diante de toda essa situação. Portanto, seja bem-vindo ao Conexão Musical de hoje, cujo tema será o mandato cultural, ou o cuidado dos seres humanos com tudo aquilo que o nosso Deus um dia criou. Seja bem-vindo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Logo no início da Bíblia, a gente vê Deus dando 3 mandatos para aquele primeiro casal.
o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Nesse programa nós estamos falando e pensando um pouquinho naquilo que nós chamamos de mandato cultural. E o que isso significa? Isso significa que eles deveriam, naquele primeiro momento, conhecer toda a criação. Eles deveriam sujeitar toda a criação e deveriam dominar toda a criação. Mas esse domínio, ele não acontece simplesmente colocando freios e cabrestos na boca de cavalos, ele não acontece simplesmente adestrando macacos ou cachorros, não acontece apenas com você sabendo podar uma planta para que ela tenha o formato e o tamanho que você deseja. O domínio sobre a criação, o sujeitar da criação, envolvia o conhecer dessa criação. De modo que Deus deseja, em sua palavra, que os seres humanos conheçam a criação. E o domínio da criação tem a ver com o estudo da criação. Tem a ver com você conhecer a fundo aquilo que foi criado. E isso se faz hoje em dia nas faculdades de ciências naturais. Quando um jovem ou uma jovem, um adulto, uma adulta, um senhor, uma senhora vão para uma faculdade de química, por exemplo, ou de física, ou de botânica, biologia, enfim, ou de ciências sociais. Quando nós estamos preocupados em conhecer a fundo as estruturas daquilo que Deus criou, não apenas daquilo que nós consideramos naturais, como por exemplo as plantas, tudo aquilo que está relacionado com a biologia, com a fauna e com a flora, mas também com os seres humanos. O mandato cultural tinha relação também com o conhecimento profundo da sociedade em si, de como nós deveríamos conhecer as pessoas com quem convivemos e sabermos cuidar bem dessas pessoas, assim como nós deveríamos conhecer também bem a criação que Deus nos deu e cuidarmos bem da criação. Não simplesmente cuidarmos bem das baleias, não simplesmente cuidarmos bem das árvores, mas também conhecermos bem o ser humano e cuidarmos bem do próximo. Mas infelizmente o ser humano não tem agido bem com o cuidado do seu semelhante, nem daquilo que Deus criou. Logo, eu digo para você que o homem e a mulher não apenas têm quebrado o mandato cultural, deixando de um cumprir, mas têm quebrado também o mandato social, que tem a ver com a família, que tem a ver com as relações familiares, bem como tem quebrado o mandato espiritual, que tem a ver com a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Nós temos dado as costas para tudo que Deus tem nos ensinado. E essa é uma das grandes causas pelas quais o mundo padece do que padece. O mundo gemer como geme, a criação sofrer como sofre, por nosso maltrato, nosso mau uso dela, a nossa má conservação, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem tudo a ver com a maneira como nós respondemos aquilo que Deus nos ensina em sua palavra sobre como deveríamos estar cuidando daquilo que Ele muito bem criou. Eu gostaria que nós ouvíssemos mais uma canção agora que fala sobre esse assunto. Peço que você preste muito atenção nessa canção de Gerson Borges. Se apenas uma escolha me restasse, eu levaria o pôr do sol. Ou se uma só herança me bastasse, um rouxinol que cantasse a dor das distâncias e curasse essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Se toda a poesia numa palavra, eu ficaria com um jardim e um tipo só de arbusto ali se lastra,
alecrim, concentrando o cheiro do longe, acalmando essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. E chove, e chove, chove sem parar, enquanto eu canto, canto ao te esperar. Se cada vez que penso no teu rosto, vento virasse um vendaval, desabaria o céu com muito gosto. Que temporal, tormenta no mar da memória, rimando com essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse texto que acabamos de ler é um dos mais belos textos da Palavra de Deus. E nele nós aprendemos como Deus fala com a gente por meio daquilo que Ele criou. Esse texto começa falando que os céus revelam, mostram, anunciam, falam da glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele diz no texto, no Salmo 119, que a gente não consegue ouvir a anunciação ou a pregação dessa criação. Ele só nos diz que a lua diz alguma coisa, as estrelas dizem outras coisas, o sol diz muitas coisas no percurso que ele faz de uma até a outra extremidade dos céus, e dessa maneira eles vão revelando certas coisas acerca daquele que os criou. E é interessante que, à medida em que nós damos as costas para o Criador de todas as coisas, nós acabamos tratando mal ou lidando de uma maneira errada com aquilo que Ele criou, não vendo nestas coisas tudo aquilo que nós poderíamos ver, não desfrutando destas obras da sua criação como nós poderíamos desfrutar e não desfrutando também da informação que elas poderiam nos trazer. É impressionante, recentemente um químico da Unicamp, um doutor Marcus Eberlin, em uma conferência na Universidade Mackenzie, anunciou como é possível ver a assinatura de um designer inteligente
por trás de uma célula, de uma pequenina célula. Como é possível, por meio de uma pesquisa e de um exame, na estrutura, na organização de uma simples célula, como é possível nessa pesquisa perceber a assinatura de um Criador, de uma mente inteligente por trás daquilo. Logo, nós aprendemos por meio da criação. E essa é uma das razões pelas quais nós devemos manter a criação, mas não é a única. Essa é uma das razões. A outra é pelo fato dele, do Criador, ter nos mandado cuidar da criação, conhecê-la. Por isso é tão importante o estudo. Por isso é tão importante que vocês que são jovens, adultos, vocês que me escutam, estudem e conheçam. Não é bom que os cristãos sejam aqueles que fogem dos estudos, que fogem do conhecimento, que fogem do ensino das coisas que Deus criou. É muito importante que nós as conheçamos e conheçamos bem. Não simplesmente para que possamos cuidar bem delas, mas para que possamos usufruir bem delas. Uma vez que as pessoas que não conhecem a Deus mal cuidam, desfazem, usam para o seu próprio bem-estar, para os seus próprios interesses, essas pessoas sem conhecimento de Deus e sem o conhecimento correto acerca da criação, eles acabam cuidando de uma maneira errada. Na verdade, eles estão cuidando de si mesmos. Quando nós não cuidamos bem dentro do nosso próprio carro, quando lançamos para fora do carro uma lata ou um saco plástico, ou quando cuidamos de um modo errado dos rios, ou administramos de uma maneira errada a água que temos dentro da nossa própria casa, nós estamos cuidando mal daquilo que Deus criou, nós estamos quebrando o mandato cultural, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Eu gostaria que escutássemos mais uma música nesse momento que nos ajuda a refletir sobre esse assunto. Flor no canteiro central brotou, lírio dobrado, vestido com cuidado. Quem te deu de beber? Quem te pôs como um vaso na janela do carro? A vida teima em florescer no meio da poeira, do concreto, do asfalto. Quem te deu de beber? Primavera pediu em silêncio e as cores lhe disseram sim. Flor no canteiro central brotou, lírio dobrado, vestido com cuidado. Quem te deu de beber? Quem te pôs como um vaso na janela do carro? A vida teima em florescer no meio da poeira, do concreto, do asfalto. Quem te deu de beber? Primavera pediu em silêncio e as cores lhe disseram parar, parar, pararaiá, pará, parundeira, lalaiá, pararundeira, rundeiraiá, parundá no meio da poeira, do concreto, do asfalto. Quem te deu de beber? Primavera pediu
em silêncio, as cores lhe disseram sim. Ainda que nós, como seres humanos, estejamos destruindo ou contribuindo muito para destruir aquilo que Deus criou, é possível ainda percebermos, como nós ouvimos nessa canção agora há pouco, como Deus continua com a sua natureza mostrando o seu poder. Quando percebemos no meio de uma rocha ou de um asfalto, ou enfim, de uma estrutura de concreto, vemos uma flor brotar ou uma planta nascer. É impressionante vermos o poder de Deus mesmo sobre o nosso pecado. Eu gostaria de ler para você agora uma declaração do chanceler da Universidade Mackenzie, Augustus Nicodemos, exatamente sobre esse assunto que estamos falando. Ouça atentamente. Separado de Deus, o homem perdeu a referência da sua existência e se tornou confuso, perdido, vazio e sem respostas. Separado dos seus semelhantes, dedica-se à busca de seus próprios interesses, mesmo que à custa do próximo. Daí surge a criminalidade, a opressão do próximo, a violência de todos os tipos. Separado da natureza, o homem a explora, esgota, exaure, destrói, em nome de sua sobrevivência, em nome do poder, da supremacia da raça humana sobre as outras espécies. Por esse motivo, a perspectiva cristã reformada vê os problemas ambientais como sendo fundamentalmente de origem histórica, moral e espiritual, e vê que a solução passa pela transformação interior das pessoas, uma mudança de mentalidade com relação a Deus, ao próximo e à natureza. Em suma, é esse o apelo e o chamado do Evangelho. Eu gostaria de encerrar, então, refletindo com vocês de que há uma relação inseparável entre o cristianismo e a ecologia. Que nós vimos hoje nos textos que lemos, nas canções que ouvimos, cujas mensagens nos falaram acerca da relação nossa com a natureza. O que tudo que refletimos hoje nos aponta, nos ensina, é que Deus espera que nós conheçamos mais sobre Ele por meio daquilo que Ele criou. É possível que você conheça mais sobre Deus por meio daquilo que Ele fez, por meio das plantas, por meio dos pássaros, dos animais, por meio dos astros que estão no céu, enfim, por meio de tudo aquilo que nós chamamos de criação. E se lembre, a criação de Deus não se resume apenas à natureza, à fauna e à flora, mas também engloba os seres humanos. Deus espera, e nós vimos isso nos textos e nas canções, que nós conheçamos bem as pessoas com quem nós convivemos, a fim de que possamos amá-las, respeitá-las, cuidar bem delas. Assim como Deus espera que conheçamos também a sua criação, tudo aquilo que está na natureza, para que possamos cuidar melhor, amar mais e respeitar aquilo que Ele criou para o nosso próprio bem. Eu quero encerrar também te desafiando a conhecer melhor tudo aquilo que Deus criou. E fazendo assim, você terá condições de cuidar melhor daquilo que Deus criou. Cuidar melhor a fim de não degradar, a fim de não destruir, ou não contribuir, pelo menos, ainda que de uma maneira pequena, na destruição daquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Eu quero encerrar também desafiando você a não apenas conhecer melhor aquilo que Deus criou, mas também buscar conhecer melhor o Deus que criou todas essas coisas. Como eu citei o caso daquele químico da Unicamp, Marcos Eberlin, que afirmou acerca da possibilidade de ver a assinatura de uma mente brilhante e inteligente por trás de uma simples célula. Assim você também será capaz de perceber, por trás daquilo que você está observando na natureza, o dedo de Deus, o dedo de um Criador todo-poderoso, todo-inteligente, e que é capaz de mudar a história da sua vida. Eu creio que somente é possível nós termos uma visão correta acerca da natureza e do cuidado dela quando nós temos uma visão correta acerca daquele que a criou. Quando nosso relacionamento com o Criador está resolvido, está bem, então nós conseguimos cuidar bem daquilo que Ele criou. Que Ele, o nosso Criador, te dê uma boa semana, te abençoe, a você e a sua família. Eu quero te convidar a que encerremos esse programa meditando e refletindo nessa última canção. Que Deus lhe abençoe.
canta em prosa e verso sua gratidão. Sabe que atrás, por detrás do sol, mora o autor das músicas do passarinho, e que pra lá um dia irá também. Fruto desse chão, alma de sertão, planta em sua terra, sabe trabalhar, viveu grande dor, perda e solidão, mesmo assim não para de cantar. Canta pra quem me abençoa e faz brotar o pão, e diz pra gentes do sertão que o pão do céu veio à terra pra salvar. Pedacinho de sol que entrou aqui, trouxe um dia lindo, som de passarinho.